Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, meu nome é Jenny e eu sou artista de lettering. E eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre sombra. Eu postei vários vídeos já que ensinam sobre como fazer letras, como fazer diferentes estilos de letras, como você pode realmente soltar a sua imaginação no lettering para fazer do seu estilo. E na maioria das letras que eu ensinei aqui, tem sombra ou a letra é blocada, tem volume na letra. E muitas pessoas ficam em dúvida como fazer a sombra ou a letra blocada. E hoje eu vou te ensinar um pouco sobre essa técnica. Se você gostar desse vídeo, se você gostar do canal, aproveita e se inscreva. Ajuda o canal a crescer, a alcançar mais pessoas para a gente poder te ensinar mais ainda. Então vamos começar aqui com a nossa técnica de hoje. Essa técnica sempre causa muitas dúvidas nas pessoas, né? De como fazer, aonde colocar. E hoje eu vou explicar um pouquinho mais para você sobre isso. Vem comigo que eu vou te ensinar. Eu vou aproveitar algumas letras que eu já trouxe aqui para vocês para explicar então o que é o volume e o que é a sombra. Então você pode ver que nesse estilo de letra A, né, nós temos esse espaço em vermelho aqui. Isso daqui é um volume. Por que volume? Porque dá a impressão que essa letra é uma letra em 3D, né? Que ela é uma letra tipo em caixa. Tem esse espacinho que é o volume da nossa letra. E ele tem um jeito certo de se fazer, um lugar certo para se colocar. Então nós precisamos aprender. Outro exemplo é aqui no D. O D, ele está sendo usado uma sombra, né? Ele não é uma letra com volume, é uma sombra. Pode ver que aqui termina o nosso D. Se fosse em volume, ele estaria interligado aqui. Mas como não está, a gente fala que é a sombra do D. Aqui na nossa letra E, você pode ver mais um modelo de sombra, que são esses tracinhos na letra. É também um estilo de sombra que dá para ser usado. E aqui no F também existe uma sombra. Então agora eu vou te explicar como fazer. Como você vai utilizar essa técnica para você fazer da maneira correta e não ter mais dúvida de onde colocar, qual lado da minha letra que essa sombra vai. Meu Deus, como que eu faço esse volume? Então, primeiramente, vou pegar aqui uma folha em branco e vou fazer uma letra. Vou começar com a letra A mesmo. Vou fazer ela de forma em caixa alta. E a primeira coisa que eu vou te ensinar é como fazer a sombra. Que você entendendo de sombra, depois fica mais fácil para você entender o volume. Então, para fazer a nossa sombra aqui, a gente vai imaginar que temos um foco de luz. Podemos ter o foco de luz em qualquer canto da nossa letra, mas você sempre vai escolher um para poder começar. Então agora vamos imaginar que nós temos um foco de luz aqui do nosso lado esquerdo e ele é um foco de luz superior, né? Ele está do lado de cima. Você sempre vai imaginar que nesse foco ele está jogando a luz aqui de uma maneira aberta, né? É como se fosse realmente uma lâmpada, um spot, que ele vai te dar um ângulo da luz. E você pode imaginar que ele está pegando a luz aqui em todo o seu A. Se essa luz está pegando aqui nessa minha linha do meu A, não tem sombra aqui, porque aonde a luz está, não há sombra. Por exemplo, aqui tem um foco de luz vindo em mim, mas se eu coloco a minha mão tampando esse foco de luz, cria uma sombra oposta. Onde pega a luz, não tem sombra, mas o oposto dela tem.
É a mesma coisa com a nossa letra. Você tem que imaginar que esse foco de luz, ele está batendo nessa linha, nessa aresta. Então aqui não vamos ter sombra, mas o oposto vai ter. E onde é o oposto? É aqui desse outro lado. Em toda a letra vai ser assim. Como nós estamos com foco de luz superior, a nossa sombra sempre vai ser inferior, do lado de baixo. Porque aqui no superior tá pegando luz, olha. Então no inferior não está. E como ela vem do lado esquerdo, a nossa sombra vai ser pro lado direito. Entre essas duas linhas, olha, a nossa linha inferior é qual? É essa daqui. Aqui superior e inferior. Então nós vamos ter mais um foco aqui. Então se fôssemos trabalhar aqui com essa letra A, com um foco de luz do lado esquerdo superior, a nossa sombra ficaria assim. Ficaria aqui é onde eu fiz os rajadinhos aqui para vocês, né? Vamos fazer mais um exemplo com uma outra letra e outro foco de luz. Vou colocar aqui do lado a letra E. E aqui para nossa letra E eu vou fazer totalmente ao contrário. Eu vou fazer o foco de luz do lado direito e inferior. Aqui estava esquerdo superior, aqui direito e inferior. Então você vai imaginar também a sua luz vindo nesse sentido, diretamente para a sua letra E. Lembrando, se ela está do lado direito, a nossa sombra vai ser para o lado esquerdo. E se é inferior o ponto de luz, a nossa sombra vai ser superior. Por quê? Porque aqui do lado inferior, aqui nessa aresta, tá pegando luz. Então aqui, ó, pega a luz, então não vai sombra. Se ela tivesse vindo aqui, estaria pegando a luz aqui, não vai sombra, né? Então sempre onde ela bate primeiro, não vai. Então vai ser sempre ao contrário disso. Então aqui, do lado superior e para esse lado. Quando você começa a entender que você tem um ponto de luz e a sua sombra é o oposto da sua luz, o oposto da onde a luz bate, fica mais fácil de você trabalhar. Então, quando você for escrever uma palavra inteira para fazer o seu lettering, você vai fazer isso já no automático. Você não vai ficar precisando pensar, você vai escolher um ponto e já vai fazer automático. Isso tudo é prática, gente. Então, vocês têm que praticar muito. Façam muitas letras, coloquem em vários pontos para você entender certinho aonde vai ficar. Usando um exemplo mais fácil aqui. Vamos usar somente um quadrado. Aqui, que na verdade ficou um retângulo, né? Não ficou um quadrado. Vou fazer aqui inferior do lado esquerdo. Minha luz tá batendo. Eu vou ter, ó. Ela pegou aqui a luz. Então, vai ser o oposto disso para minha sombra. Simples, né? É bem fácil de se trabalhar a sombra, não tem segredo nenhum e você pode usar em qualquer tipo de letra, porque às vezes você tem uma letra fina lá. Vou pegar aqui uma caneta, vamos escrever paz. Escrevi aqui paz, mas eu estou achando ela muito simples, somente, né, com a caneta, tá muito fino e eu quero fazer uma sombra de detalhe. Então você vai escolher aonde você vai querer o seu detalhe e vai fazer a sua sombra. Vamos pegar aqui um canto que eu ainda não peguei, que vai ser aqui. Você vai pensar que seu foco de luz está aqui, então você vai fazer o contrário. Ó, tá do seu lado direito, então você vai fazer sempre pro lado esquerdo. Está superior, então ela vai descer a sombra no inferior. E aqui você vai ter a sombra da sua letra paz. Já dá um detalhe bem diferente, né? Dá pra você fazer de outra cor, se você quiser a sombra. Você pode fazer vários detalhes. Você pode interligar essa sombra aqui com a sua palavra, que isso vai te dar já um volume também. E fica um estilo muito legal. Você pode usar a sua imaginação, fazer o que você quiser, né? Você pode fazer somente sombra com risquinhos,
sombra com rachuras. Você pode usar a sombra, fazer de cores diferentes da palavra, para ficar um detalhe a mais. Então você pode realmente usar a sua imaginação como você quiser. Lettering, você permite a sua imaginação a voar, a realmente fazer aquilo que não está no padrão. Não é como a caligrafia, que você tem que fazer uma letra toda bonitinha do começo ao fim, toda certinha, toda alinhada. O lettering você faz como você quiser. Deixa a sua imaginação realmente fluir, porque assim você vai ter uma arte única, uma arte exclusiva sua, com a sua identidade. E agora eu vou te explicar a questão do volume. Do volume, você entendendo a sombra, vai ser a mesma coisa. Você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer o volume se você entender como se faz sombra. Então, olha só. Então, eu vou fazer aqui a letra F. Então, aqui eu fiz uma letra F para eu explicar para vocês a letra blocada, né? Que vai ser a letra com volume. E o esquema é mais ou menos o mesmo aqui da luz para fazer a sua sombra. Porém, a gente vai usar um ponto menor. Você vai escolher um lado também que você quer o seu ponto, pode ser em qualquer lado, tá? E daqui nós vamos traçar linhas. Linhas que vão passar por onde? Por cada canto da nossa letra. Então, você vai ver cada cantinho. Você pode fazer também uma marcaçãozinha para você não se perder. E daqui, você vai passar a linha passando da letra. Chegou aqui? Não para, continua. Se você quiser, você pode usar uma régua para fazer isso. Então, nós vamos passar aqui, ó. Olha só, você pode ver que eu tenho várias linhas aqui. E o porquê que eu fiz essas linhas? Porque agora a gente vai fechar uma com a outra. Tem algumas aqui que você não precisaria passar, eu só optei por passar em todas para você entender. E a partir disso, nós vamos usar o quê? O exemplo da sombra. Que nós vamos traçar uma linha na parte de cima, fechando essa linha com essa última aqui, e essa com essa, e assim sucessivamente, ó. Vamos traçar aqui e fechar todas. Você sempre tem que acompanhar, ó, aqui ela ficou inclinada na diagonal, mas essa linha de cima, ela vai acompanhar a linha da sua letra. Então aqui, ó, ela vai fechar os cantinhos. E a mesma grossura que eu fiz aqui, a mesma espessura, eu vou fazer aqui na lateral, fechando um com o outro, ó. Aqui, em todas, vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui você já pode ver que nós já temos um volume na nossa letra. Se eu preencher esse espaço, ele vai ficar aqui, destacado, né? E você vai ver que é um estilo de sombra. Porém, como ele é fechado todos os cantinhos, a gente chama de volume porque dá esse aspecto de como se a letra fosse em 3D realmente, né? É o caixa alta, como se fosse um cubo. Igual aquele cubo que a gente fazia quando era criança. Eu não sei se vocês faziam, gente, mas eu fazia bastante, que era um cubo assim. A gente ligava esses pontinhos aqui, ó. Quando você ia fazer um dado, você garanto que em alguma época da sua vida você já fez esse estilo de cubo na escola. É a mesma coisa, porém com a letra. Então, ó, os cantinhos interligados, né? Aqui, se a gente fosse fazer ele certinho, a gente teria que excluir essas linhas de dentro, ó. E você tinha sua caixa em 3D. A letra é a mesma coisa. Vamos apagar as nossas linhas guias. E olha só, temos a nossa letra F com volume. Ela está aqui blocada e com um volume, né? Muito simples de ser feito. Eu vou fazer mais uma rapidinho para você entender e não ter dificuldade de fazer sozinho. Eu vou fazer aqui na letra O, porque a letra O é uma letra que não tem os pontinhos para se passar.
Então pode ser que alguém tenha dificuldade de fazer. Gente, aqui eu tô usando uma folha sulfite sem linha, sem nada, sem ponto, sem nada. Mas se você tem dificuldade de fazer a letra direto, você pode usar uma folha quadriculada ou você pode usar até mesmo a sua régua, né, para fazer quadriculado. Porque, por exemplo, assim, você tem lá a sua folha que tá quadriculadinha. Na folha quadriculada é mais fácil você fazer, por exemplo, um F aqui. Você vai pintando ele ali. Pra você treinar, às vezes acaba ficando mais fácil. Mas aqui eu estou fazendo direto na folha sulfite, para te ensinar na prática mais rapidinho e para você entender realmente o volume e a sombra, que não tem segredo, ok? Então aqui no nosso O, vamos fazer a parte de dentro, porque ela é uma caixa alta aqui. Temos o nosso O. Aqui, vamos pegar outro foco. Você vai ter uma perspectiva aqui. Você vai fazer a mesma coisa, ó. Você imagina que aqui é um dos seus pontos. E você vai passar várias linhas. Eu vou fazer aqui com a régua para você entender melhor, ó. Aqui é a última quina. Então você vai passar, ó, uma linha aqui, com a quina de cima também, ó. Uma linha aqui. Que nesse caso em específico, a gente só com essas duas linhas guias aqui, a gente já consegue fazer a nossa caixa alta, nosso volume. Porque aqui depois que você passou essas duas linhas, você só acompanha uma margem com o seu O mesmo, ó. Você só vai acompanhar ele aqui. E na parte de dentro, você vai fazer a mesma coisa. Você só vai pegar um pontinho, pode ser o pontinho de cima com o pontinho de baixo, e fazer a curvinha dele. E aqui você vai ter sua letra O com o volume. É fácil, né? É tranquilo de ser feito. Realmente é só você entender qual que é a técnica do ponto aqui, o ponto de fuga que você vai fazer perspectiva. E como eu falei, você entendendo sobre a sombra, não tem erro para você fazer o volume. Porque você pode usar a mesma técnica da sombra para o volume. Porque aqui, ó, quando eu expliquei a sombra para vocês, se você ver, é só você fechar esses pontinhos, ó. Cada ponto você fecha e ele vai virando um volume ao invés de sombra, ó. Então é bem simples, bem fácil, é só você realmente praticar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você está aí aprendendo junto comigo, aproveita e se inscreve no canal para que outros vídeos cheguem até você e cheguem a outras pessoas também. Curte o vídeo, comenta. Se você tiver alguma dúvida, coloque aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. E até a próxima!